Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem a esse canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre um órgão público que atualmente e até mesmo muito tempo se mostra como um local de descaso para com o povo fluminense. E essa instituição é a ALERJ, é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Porque, ao longo de décadas, é um órgão público que só tem pensado, pelo menos, os seus participantes, os seus funcionários públicos, os que estão na linha de frente, os parlamentares. Esses parlamentares deveriam fazer com que a sociedade fluminense tivesse, no mínimo, o seu bem-estar, o seu direito de ir e vir. Só que isso tem sido minado ao longo de muito tempo, porque a criminalidade tem crescido bastante há muito e muito tempo. E por que isso acontece? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem, na sua composição, clara e evidente, os deputados estaduais, que são os representantes do povo. Esse mesmo povo que colocaram esses parlamentares lá para representar nós, cidadãos de bem, para que assim eles criassem leis que dessas leis colocassem nós, cidadãos de bem, numa situação de bem-estar. Só que isso não ocorre. Eu vou dar um exemplo de um local que eu vi, posso dizer assim, na internet. É chamado Blog do Vicente. Esse blog, ele fala exatamente como é retratado a questão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu peguei alguns trechos e vou falar o que esse blog do Vicente diz a respeito. Abre aspas. Para a Polícia Federal, metade da Assembleia Legislativa do Rio tem ligação com o crime. Pelo menos metade dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio tem ligação com crime organizado, sejam as milícias, sejam os traficantes. Muitos policiais se referem à Assembleia Legislativa do Rio como a casa institucionalizada do crime, onde as leis são feitas para atender, sobretudo, os interesses das organizações comandadas por bandidos. Fecha aspas. Isso é para você que está me assistindo entender que os parlamentares que estão lá, pelo menos um número considerável, não se importa com o nosso bem-estar, só se importa, claro, e exclusivamente dos seus próprios interesses. Enfim, é uma situação que um dia tem que ser mudado. Os parlamentares que estão lá têm que se lembrar que quem os colocou lá foi o povo, e esse mesmo povo tem que começar também a cobrar desses parlamentares fazer o seu papel, o seu dever como representantes do povo, criar leis para que aí sim a sociedade de bem tenha sim a sua garantia de ir e vir. Não pode continuar o povo à mercê de criminosos que fazem o que querem todo dia pelas ruas da cidade.
Isso algum dia tem que mudar. Dando continuidade ao blog do Vicente, abre aspas, os gabinetes de deputado de todos os espectros políticos contam com representantes do crime organizado. São pessoas indicadas pelas milícias e pelo tráfico para acompanhar projetos de interesses desses grupos e, principalmente, para barrar propostas que possam prejudicar seus negócios. Essas pessoas também são usadas para intimidar adversários. É da Alerj que as organizações criminosas se esparramam por órgãos dos governos estadual, municipal e do judiciário. Está muito ramificado, por isso não há interesse em nenhuma das pontas de que investigações andem. Há muito, mas muito dinheiro em jogo com corrupção disseminada. Fecha aspas. É uma situação que, infelizmente, acontece já há muito tempo e que os parlamentares realmente não se importam com o nosso bem-estar. Tem parlamentares, sim, que querem que as coisas mudem, mas, infelizmente, não tem força suficiente para fazer com que as coisas mudem. É por isso que nós, cidadãos de bem, nas próximas eleições, a gente tem que sim fazer a diferença. Mas para que essa diferença aconteça, não depende também nós cobrarmos mudanças. Também a gente precisa cobrar no, como posso dizer assim, no voto impresso, na transparência do voto, no qual você, que está me assistindo, tenha a total credibilidade e garantia em saber que o seu voto está indo para o candidato ou candidata que você escolheu. Porque até então, tanto eu quanto você, que está me assistindo, não temos a certeza de que o voto que você escolheu está indo para o candidato que você escolheu para que seja eleito. Então, essa falta de transparência, o povo também tem que cobrar nas próximas eleições. E a partir daí, creio que as coisas sim irão mudar para melhor. Mas só vai depender, claro e evidente, na escolha certa de que cada um vá escolher bem os seus candidatos. Mas então, por que você que está me assistindo deve de estar achando? Mas por que então que não tem algo de concreto que possa comprovar que essa situação realmente seja verdadeira? Eu vou dar só um exemplo do que aconteceu com um certo parlamentar que é da Alerj. É um parlamentar chamado Márcio Gualberto. Ele é deputado estadual, é da Polícia Civil e presidente da Comissão da Segurança e Assuntos de Polícia da Alerj. Ele teve uma entrevista e dessa entrevista ele disse coisas do que precisa ser mudado dentro do ramo no qual ele exerce, porque é um sistema que engessa totalmente as tentativas de mudança, exatamente do que certos parlamentares, até mesmo como esse que eu acabei de mencionar, tentar fazer algo para melhor para nós, cidadãos de bem. Nessa entrevista, ele disse, abre aspas,
É necessário, sim, que toda a sociedade se mobilize. Não é mais possível que o debate sobre segurança pública seja realizado a partir da visão míope e embaçada dos ideólogos de plantão e ou de suas estapafúrdias ideologias, pois esses palpiteiros apenas se preocupam em defender seus próprios e sórdidos interesses. São narcoativistas lutando dia e noite para implementarem uma narcocultura ou que sonham com a bandidolatria reinando em cada rua, em cada esquina, bairro e comunidade. Fomentam o caos porque se beneficiam dele. Estão sempre prontos para justificar crimes medonhos e a mentir sem pudor, se preciso for. Para os amantes da vida louca, o inferno são os policiais e não os criminosos. Fecham aspas. Isso é só um exemplo de que eu mostrei com relação a esse parlamentar que ele, por respeito até mesmo a certos colegas de trabalho, ele não quis mencionar, mas aqui eu posso dizer que são exatamente parlamentares de esquerda. Esses parlamentares de esquerda, eles defendem tudo aquilo que é nocivo para a sociedade, principalmente os bandidos, os criminosos. E ainda tem mais gente, que seriam intelectuais, pessoas que se dizem ser especialistas, entre aspas, em questões da segurança pública, no combate ao crime organizado. Tem pessoas que se dizem ser muito especialistas nesse ramo. Só que quando abre a boca para falar sobre determinadas situações no que diz respeito à segurança pública, relativizam demais sobre a questão do bandido e coloca sempre a polícia como culpada de toda a situação que acontece de negativo no que diz respeito à segurança pública. Então, para você que está me assistindo, tem que prestar atenção exatamente nas narrativas que determinados parlamentares falam para colocar criminosos numa situação exatamente de conformidade, como se já não tivessem. Muitas e muitas leis os beneficiam e nós, cidadãos de bem, ficamos totalmente vulneráveis a esses bandidos. Isso tem que chegar a uma situação em que nós, cidadãos de bem, tenhamos a total consciência de que essas pessoas que defendem criminosos não têm que ter nenhuma oportunidade de continuar, entre aspas, defendendo os ideais da sociedade, lá na Assembleia Legislativa, com narrativas que tentam ainda se perpetuar naquela instituição. Então, temos que tomar esse cuidado no que diz respeito não só aos parlamentares de esquerda, mas a muitas pessoas que são ligadas a essa ideologia da esquerda, tanto intelectuais, professores, artistas, muita gente que defende ainda essa ideologia que só faz com que nós, cidadãos de bem, fique numa situação de vulnerabilidade ao crime organizado e a tudo que é nocivo para a sociedade de bem. E teve duas situações de perigo no que diz respeito a este deputado estadual, o Márcio Gualberto, que ele sofreu 2 atentados e também
ele sofreu ameaça de traficantes da facção do Comando Vermelho e que, segundo o próprio deputado, os bandidos ameaçaram citando onde ele mora e a igreja que ele e os filhos dele frequentam. E que o deputado, como eu disse, sofreu o primeiro atentado em 2021, nas proximidades da Avenida Brasil. E o segundo atentado foi em março do ano passado, em Padre Miguel, que o deputado conseguiu sobreviver ao atentado porque o veículo era blindado. Imagina se esse deputado estivesse num carro comum que não tivesse blindado. Ele não estaria vivo. É para entender que este parlamentar deve estar incomodando certas pessoas que trabalham lá na LERJ e que defendem o crime organizado, e que desse crime organizado é um braço que faz com que certas pessoas que incomodam os interesses deles acabem indo para outro plano, se é que vocês me entendem. Isso é para vocês verem que certas pessoas que começam a incomodar, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas eu espero, pelo menos, que nada de ruim aconteça. Até mesmo uns parlamentares de esquerda, caso sofrerem algum tipo de atentado, que não percam suas vidas. Porque caso isso acontecer, tem que ser relatado, tem que ser divulgado. Porque ninguém pode perder suas vidas por causa de questões políticas. Ninguém. Lembrando até mesmo aquele caso da Marielle Franco, que ela perdeu sua vida, e o motorista, e que a mídia, ao longo de anos, queria colocar a culpa num certo ex-presidente que os incomodam até os dias atuais. E que foi totalmente comprovado que não foi um certo ex-presidente que foi o mandante, e que foi exatamente dois irmãos ligados à política. E que esses dois irmãos estiveram, sim, envolvidos em toda aquela dinâmica em que a Marielle Franco e o seu motorista perderam suas vidas de forma brutal e covarde. Que isso, até mesmo, eu não defendo de forma alguma, como já falei. Ninguém tem que perder sua vida por questões políticas. Todos, sim, têm direito de se expressar. Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Só que, da parte da esquerda, eles não querem que a sua oposição tenha liberdade de expressão. Tanto é que isso acontece muito hoje em dia. Vou dar um exemplo, o caso do Daniel Silveira, que ele está preso. É deputado federal e ele está preso. Só porque ele fez críticas a um certo poder que está lá em Brasília. Mas isso é uma outra questão. Mas, enfim, voltando aqui sobre a questão da LERJ, queria mostrar que no site, melhor dizendo, num aplicativo, exatamente do YouTube, aparece a LERJ dizendo que a LERJ digital, que dessa LERJ digital, abre aspas, de todos os poderes do Estado, o legislativo é o essencialmente popular, tanto por sua composição, que reflete a manifestação múltipla do eleitorado, quanto por sua forma
de atuação. Fecha aspas. Nos dois pontos que é mencionado aqui, eu concordo apenas com a primeira parte, no que diz respeito à questão da sua composição, que reflete a manifestação múltipla do eleitorado. Exatamente, que somos nós, o povo, que votamos, como eu disse anteriormente, que nós é que elegemos os candidatos representantes do povo para que eles nos representem lá, na Assembleia Legislativa. Nisso eu concordo plenamente. É popular nesse sentido. Só que no sentido que diz que é popular na sua forma de atuação, nisso eu já discordo. Por quê? Se é popular na sua forma de atuação, eu só vou dar um exemplo. Por que o povo não aparece lá para fazer manifestações? Até mesmo para elogiar a instituição ou para condecorar alguém lá da LERJ. No YouTube, para você que está me assistindo, você pode ver a imensa maioria dos vídeos que tem lá, a imensa maioria dos vídeos tem pouquíssimas visualizações, pouquíssimas, na casa dos 20, 30, 40, raríssimas, passa dos 1000, enfim, mas imensa maioria dos vídeos tem pouquíssimo engajamento. Se é tão popular como diz, então por que nesse aplicativo do YouTube, da Alerj, os vídeos não têm tanta visualização? Porque nos dias atuais é assim. O povo vê o que lhe agrada e o que atrai também para assistir. E de uns anos para cá, o povo tem visto muito e entendido muito sobre política. Tem tido mais atratividade sobre política, sobre o que realmente está acontecendo no campo político desse país. Então, como diz aqui, que a Alerj é popular. Nisso eu discordo plenamente. Mas pode ser mudado sim ao longo do tempo, mas isso, claro, na minha humilde opinião, só vai ter mais atratividade para nós, cidadãos de bem, com relação à Alerj, tendo uma mudança de efetivo de parlamentares. E não aqueles que ainda estão lá. Não vou generalizar. Tem uma parcela que ainda se importa com o nosso bem-estar, mas ainda é insuficiente para fazer com que as coisas mudem para melhor nesse estado. Então, isso vai levar ainda um certo tempo. Eu separei um trecho de um vídeo de um certo ex-membro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa de São Paulo, que este ex-membro se chama Frank Williams. Ele até fugiu do país por medo de perder a sua vida e até mesmo da sua família, porque ele tem revelado coisas bastante tenebrosas no que diz respeito não só ao crime organizado, mas também no que está envolvido por trás do crime organizado. Exatamente de pessoas envolvidas com a política. Deem uma olhada nesse vídeo. Eu vou para dentro deles. Eu não tenho inveja do Marcova. Não tenho. Eu só sei que a imagem dele, a palavra dele, influencia na vida das pessoas da comunidade. É muito fácil vocês quererem mascarar a verdade. É fácil vocês falarem que o polícia é opressor, quando na verdade o crime organizado oprime mais do que a polícia. É da hora você ouvir uma batalha de rima,
você vê os caras militar. É da hora você ouvir um cantor de rap falar umas paradas que realmente acontecem, esgoto a céu aberto, o descaso do governo, a opressão da polícia que já chega batendo só porque é preto e tem tatuagem. Da hora! Essa visão é da hora dos caras do rap. Mas por que vocês não falam que o crime organizado oprime mais do que a polícia? Por que vocês é covarde? Por que o Oruan? De novo eu vou bater nesse cara. Porque esse cara é o cara mais fofarrão. Se ele fosse homem, ele não ao vivo comigo. Quem não ao vivo com o vereador, com o político, com o repórter, que burorô, Biriri Cascarola, nunca pisou na favela, é fácil. Vem ao vivo comigo, passa vergonha igual o Maloca passou lá. Passa vergonha, porque nós dá direção, nós conhece o que nós tá falando, nós sabemos o que nós tá falando. Por que não fala que o Marcinho BP impõe que os moradores do Complexo da Penha paguem um preço bem mais acima do que o valor correto no bujão de gás, na internet e em vários outros serviços lá? Por que não fala da opressão que o Comando Vermelho faz nas favelas do Rio de Janeiro? Por que não fala da opressão que o primeiro comando da capital faz nas favelas de São Paulo? Aí fala, eu não vi o crime oprimindo ninguém. Não viu não? Não viu não, moleque? Eu te mostro vários tipos de opressão. Só de o cara tá vendendo droga na esquina, armado ali, na frente de criança e mostrando o tráfico pra criança, a criança tá sendo oprimida, irmão. Psicologicamente. Sabendo que quem manda no bairro dela é o crime organizado. A criança já tem uma formação de que quem manda é o crime e quem não presta é a polícia. A caminhada virou uma situação cultural e ninguém bate nessa tecla. Nenhum desses políticos. Porque os políticos estão pouco se fudendo para vocês. Eles querem que pobre se vira com pobre. Eles estão se importando com quanto que vai cair na conta deles. Entendeu? Pode falar que o cara trouxe uma reflexão boa. Nunca ninguém viu. Ninguém nunca viu o salário de um político atrasado. Vocês já viram o político falar, o salário do vereador está atrasado. Você vê até de jogador de futebol. Mas do político você não vê. Então, o que acharam do vídeo do Frank Williams, que fala sobre os cantores de rap, fazendo críticas a eles por não fazer músicas, mostrando a opressão das facções criminosas nas comunidades controladas por elas. Exatamente porque, que esses rappers, como gostam de ser chamados, eles não fazem críticas nas letras no que diz respeito à opressão, ao terror que os bandidos fazem todo santo dia em comunidades dominadas pelas facções. Isso você não vai ver em letra nenhuma desses rappers. E por falar em rappers, tem aparecido ultimamente um cantor chamado Oruan, que é filho do Marcinho VP, exatamente do Comando Vermelho. Mas é um caso para um outro vídeo, que ele também não quis dar muito ibope para este indivíduo, que faz apologia ao crime. E que também este ex-membro do PCC critica políticos, claro que de forma geral, e especificamente são políticos da esquerda. Desses políticos não se importar com o povo, exatamente. E só se importa com os seus próprios interesses. E que uma coisa também é certa, não é verdade? Salário de político nunca atrasa, não é? Já pensou se atrasasse? O que iria acontecer? Mas é um caso em que, no campo da política, no campo do funcionalismo público, vamos dizer assim, da alta nata, isso nunca vai acontecer. Atraso de salário. É muita coisa envolvida. É o jogo do poder, de quem quer continuar no poder. E que isso, um dia, irá mudar. Mas vai depender, sim, de nós, cidadãos de bem, como falei anteriormente, em sabermos escolher em nossos candidatos. Desculpe, está sendo até um pouco repetitivo nesta questão, mas é sim importante, porque só a partir dessa escolha bem feita dos candidatos, que aí sim as coisas vão mudar.
Isso é apenas um aviso que eu já falei para nós, cidadãos de bem, saber escolher os candidatos que vão fazer parte da nova gestão desse país. Mas eu queria falar uma coisa também. Mas agora é para os próximos candidatos. Para ano que vem. Exatamente. Para você, candidato ou candidata, que tentar surfar na onda conservadora, como já aconteceu numa eleição passada, bem lá para trás, de que certos parlamentares, quando chegaram ao poder, viraram as costas para uma pessoa que deu apoio e que o colocou lá. Essas pessoas fizeram o que fizeram e no final acabaram se dando mal. Porque o povo não é idiota. O povo faz a sua parte em escolher os seus candidatos. Mas também esses candidatos têm que fazer a sua parte. Porque se não fizer, o povo vai fazer, tirando-os de lá. E foi o que aconteceu com certas pessoas que acabaram traindo um certo ex-presidente. Mas é só um aviso para esses futuros candidatos. Se estão realmente dispostos a mudar a situação desse país, que tenham competência e coragem para mudar a situação desse país, que o povo precisa e muito, de representantes sérios que queiram fazer a diferença. E espero que isso aconteça a partir do ano que vem. Para você que está me assistindo, queria a sua opinião de tudo que foi falado nesse vídeo, no que diz respeito à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sobre a questão também do parlamentar, que não só foi ameaçado, mas que também sofreu 2 atentados. Sobre a questão também do vídeo, do ex-membro do PCC. Qual a sua opinião sobre o que ele falou no vídeo? E de todo esse contexto que eu falei até então. Comente, curta, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, ajude este canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E como eu sempre falo, mesmo com todas as situações ruins que acontecem todo santo dia, mesmo assim, nós cidadãos de bem, a gente sempre espera que dias melhores virão.